Olá, eu sou o Gabriel, sou professor da Matemática Aplicada aqui do Instituto de Matemática e Estatística da USP, em São Paulo. Queria agradecer o convite do Rubens e da SBMAC por participar desse evento com os premiados da SBMAC. Eu recebi a menção honrosa do prêmio de melhor tese de doutorado em 2010 e a Dayana recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado em 2019. Então eu vou falar brevemente aqui um pouco sobre a minha história com o prêmio e com a SBMAC. Depois eu vou passar a palavra para a Dayana, que tem aí realmente coisas mais interessantes para falar. Eu queria parabenizar a iniciativa do Rubão pela propor esse evento, né, com os premiados. Acho que é uma iniciativa muito legal. Rubão a gente foi colegas lá na Unicamp, desde a graduação até o doutorado. Ele é um ano mais velho do que eu, mas a gente reingressou na licenciatura e a gente teve um contato muito mais próximo e tivemos lá momentos muito divertidos ali na licenciatura. Mas então eu me inscrevi no prêmio, né, de doutorado em 2010. Eu defendi meu doutorado em 2009 na Unicamp, lá na matemática aplicada com o professor José Mário Martins. Eu recebi uma ligação do professor Valdemir Garcia Ferreira, do ICMC, que ele era o presidente do comitê organizador daquela edição do prêmio. Na verdade, ele foi o primeiro premiado desse concurso de prêmios da SBMAC em 2002, né, na tese de doutorado dele. E infelizmente o professor Valdemir faleceu muito jovem, né, mas ele foi um colaborador muito ativo da SBMAC, organizando vários eventos, participando de diversas atividades. Mas aí, quando eu recebi a ligação dele, né, ele estava querendo me convidar para ir até o ICMC para participar de um evento que ele estava organizando com os finalistas desse prêmio da SBMAC. Então ele reuniu ali todos os finalistas e organizou um mini evento. E aí eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho para o comitê avaliador ali de prêmios, né? Então foi uma oportunidade muito legal e eu deixo aí a sugestão se a SBMAC quiser fazer alguma coisa similar a isso, né? Eu lembro que foi realmente muito interessante, muito produtivo, né? Poder conhecer os outros finalistas e a banca de perto foi muito produtivo. E ali naquele momento eu conheci o Fernando Rafaeli, que é hoje em dia professor da Federal de Uberlândia, que foi quem efetivamente ganhou o prêmio dessa edição de 2010. Então ganhou com todos os méritos, né? Ele realmente fez uma tese muito boa, mas a gente passou a ter uma amizade a partir daquele momento, e tanto que ele me convidou em 2014 para organizar o primeiro colóquio, o primeiro congresso brasileiro de jovens pesquisadores em matemática, matemática aplicada e estatística. Foi um evento que começou dentro da SBMAC e hoje em dia ele é ainda apoiado pela SBMAC e ocorre a cada 2 anos. A próxima edição será no ano que vem em João Pessoa. Mas então podemos dizer que esse evento, assim, as origens dele são desse pequeno evento organizado pelo professor Valdemir no ICMC. Mas então eu recebi então a menção honrosa desse prêmio, né? Acabei não indo receber, até agradeço ao professor Luiz Leduino, que ele recebeu o prêmio em meu nome e me entregou. A gente era colega de trabalho na época lá na Unifesp, em São José dos Campos. Eu lembro que a universidade fez uma divulgação, né, desse prêmio, e eu estava dando aula para a minha primeira turma de alunos, né, de álgebra linear. E eu lembro que isso chamou uma certa atenção dos alunos, né? Então, alguns deles vieram me procurar para querer saber mais sobre o que era o prêmio, o que foi a minha tese, né? E por que eu tinha sido premiado com a menção honrosa, né? Então, acho que isso foi um aspecto muito positivo do prêmio. Mas eu passei uns anos afastado da SBMAC, né? Na verdade, eu participo quando o Rubens me convida das atividades que ele promove, né? Mas eu participei em 2019 do CNMAC, lá em Uberlândia, né, dando um mini curso a partir de um livro que eu escrevi em conjunto com o ex-aluno Alberto Ramos, sobre condições sequenciais de otimalidade, né, que é exatamente o tema da minha tese de doutorado. Então esse foi um tema muito frutífero, né, ao longo desses anos, desses últimos 10 anos,
E tem um breve resumo ali da situação dessa área de pesquisa nesse pequeno livro aí que está publicado pela SBMAC, nas notas em matemática aplicada. Então, quem tiver interesse nesse tema, eu convido para dar uma olhada lá nesse livro. Bom, mas eu queria falar então um pouco sobre o prêmio da Dayana. Então, a Dayana foi minha aluna de doutorado aqui no Instituto de Matemática e Estatística da USP, no programa de Matemática Aplicada. E receber a notícia do prêmio da SBMAC foi uma das maiores alegrias da minha vida profissional, né? Realmente a gente tinha ideia que a Dayana fazia um trabalho muito bom, mas quando isso é reconhecido pela comunidade externa, realmente isso é uma alegria muito grande. Então o que ela fez na tese dela foi estender essas ideias de condições de otimalidade de problemas de otimização clássicos para problemas de otimização com restrições cônicas, né? Então onde tem funções matriciais envolvidas e tem uma matemática ali envolvida muito mais elegante, muito mais bonita, muito mais difícil também, né? Então ela propôs aí na sua tese a extensão desses conceitos para essa classe mais geral de problemas, né? Então é uma tese muito relevante hoje em dia ainda, né, no nosso grupo de pesquisa. A gente, né, tem tido muitos frutos que a gente, né, que são feitos baseados na tese da Dayana. Então esse trabalho dela abriu muitas portas, né, para a gente começar a trabalhar com esse tipo de problema, com essa classe de problemas, né? A tese dela, ela publicou vários artigos, né, alguns com aplicações, outros sobre a parte da teoria, mas dois dos trabalhos foram publicados numa das principais revistas da área, né? Então, na verdade, um dos artigos, né, ele foi publicado em 2020 e foi considerado uma das 3 principais publicações do Instituto de Matemática e Estatística da USP desse ano. Então, realmente tem sido um trabalho aí que tem tido um bom reconhecimento da comunidade. Então, eu quero passar a palavra para a Dayana, falar sobre as experiências dela com o prêmio. Mas a Dayana, ela foi professora da UFAC, né, a Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, por 7 anos, né? Então ela tem uma experiência aí na docência do ensino superior, também trabalhou no ensino básico, né? Ela tirou um afastamento da universidade para poder concluir o doutorado, né? E hoje em dia ela é professora da Unifesp, em São José dos Campos, né, no mesmo lugar onde eu já trabalhei e tive boas experiências lá também, né, assim como ela está tendo hoje em dia também. Então eu deixo a palavra para ela. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Queria agradecer a SBMAC pelo convite para participar dessa série premiados da SBMAC, na figura aí do professor Rubens. Então, eu fui a vencedora do Prêmio Odelar Leite Linhares, né, que é o prêmio de melhor tese em matemática aplicada. E o que eu vou fazer aqui vai ser uma breve apresentação sobre a minha trajetória acadêmica e um pouco do problema que a gente trabalhou nessa tese. Então, a minha trajetória acadêmica, ela inicia na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, quando eu comecei a graduação em 2006, fazendo o curso de Física. Então, eu passei um ano fazendo o curso de licenciatura em Física, mas logo na sequência, em 2007, fiz o vestibular novamente para iniciar a licenciatura em Matemática. Então, nesse período de 2007, né, que é o período em que eu inicio propriamente a graduação em licenciatura em Matemática, eu tive contato, né, com alguns professores, que depois foram professores importantes, né, para o meu desenvolvimento acadêmico. Em particular, também tive o nascimento do meu filho, que fez com que esse período fosse um período difícil, né, já que eu tive que conciliar a maternidade e a vida de estudante na universidade, mas graças aí ao meu pai e minha irmã que me ajudaram, foi totalmente possível concluir a graduação dentro do período certo e fazendo tudo direitinho, mesmo com o nascimento dele. Então, nesse período, quando eu comecei a licenciatura em Física, eu passei os primeiros anos, né, me dedicando aí à graduação, e no último ano eu comecei a trabalhar, né, eu trabalhava como professora de matemática em algumas escolas lá de Manaus. Aqui nessa imagem eu tenho 3 das escolas que eu trabalhei, né, trabalhei em outras, mas essas aqui
foram especiais, porque foram escolas que eu passei bastante tempo. Então, aqui nessa primeira escola, eu trabalhei com educação de jovens e adultos, e nessas duas escolas aqui, que são escolas municipais, eu trabalhei com ensino de matemática no ensino fundamental. Então, foi um período bastante enriquecedor profissionalmente, né, e que eu guardo com muito carinho, principalmente pela oportunidade de exercer e trabalhar a docência na educação básica, né, acho que independente se for educação básica ou nível superior, a docência é uma parte importante do nosso trabalho, e eu acho que essa minha experiência com a educação básica foi uma experiência muito enriquecedora e que me ajudou a me tornar a profissional que eu sou hoje. Então, nesse período, que eu fazia licenciatura em matemática e trabalhava, quando chegou no final, eu já estava meio que interessada, né, em fazer um mestrado, me voltar para a parte acadêmica. Então, para isso, eu resolvi melhorar minha formação e aí decidi fazer a complementação da licenciatura. Na época, não era necessário fazer um vestibular novamente, a gente podia fazer uma seleção interna e complementar com as disciplinas que faltavam para o bacharelado. Então, eu fiz isso, passei um ano após a licenciatura complementando. Nesse meio tempo, eu pensava em seguir o mestrado, mas mais especificamente com a linha de pesquisa de geometria diferencial. Então, o que me motivava a fazer isso era principalmente porque, nessa época, a UFAM tinha um grupo de professores muito forte, um grupo de pesquisadores em geometria diferencial, e vendo esse grupo, né, que produzia bastante, era natural entre os alunos, né, se espelhar nesses professores e querer seguir para o mestrado essa linha. Porém, né, numa das semanas de ciência e tecnologia, que eu coloquei aqui essa imagem para ilustrar, essas semanas são semanas que acontecem na UFAM, onde todos os cursos de exata se reúnem para ter aquelas típicas semanas de cada curso, eles fazem uma única semana. Então, tinha semana de matemática, semana de física, e aí eu participei de uma das semanas de matemática. Nessa época, nessa semana específica, 2 professores apresentaram um trabalho sobre programação linear. Foi o professor Roberto Cristóvão, que mais tarde se tornou meu co-orientador no mestrado, e o professor Mário Salvatierri, que também foi um professor importante na minha trajetória acadêmica, né? Ele foi meu professor na graduação, ele foi meu professor no curso de física que eu iniciei, no curso de matemática e também no mestrado. Então, uma figura importante aí, né, na minha vida. E aí eles estavam falando sobre programação linear. Eu achei a apresentação muito interessante e me abriu os olhos para outra possibilidade que até então eu não tinha pensado, que seria seguir em otimização. Então, após essa semana de matemática, em que, inclusive, eu assisti outros palestrantes, né, que também estavam tratando de problemas de matemática aplicada, eu vi essa outra possibilidade como sendo uma possibilidade interessante, e aí decidi que, na hora de fazer lá a minha inscrição para o mestrado, eu ia optar pela otimização e não pela geometria diferencial. Então, foi isso que eu fiz. Comecei o meu mestrado, né, e aí fiz as disciplinas, exame de qualificação, tudo que foi necessário, e tive ainda como experiência durante o mestrado poder trabalhar na própria UFAM, né. Então, surgiu uma vaga para substituto para o departamento de matemática, e aí eu aproveitei que era um período que eu estava trabalhando só um horário com a educação básica, e também tinha interesse, né, em saber como que era o ensino, né, ter essa experiência no nível superior, e aí eu me inscrevi no concurso para substituta e trabalhei por 2 semestres como substituta na UFAM. Aí essa imagem aqui é a imagem da minha defesa de mestrado, né? Aqui essa é a professora Flávia Morgana, que foi a minha orientadora de mestrado, né? Eu fiz, como eu falei, decidi fazer um mestrado em otimização e fiz sob orientação dela. Aqui, esse grupo, né, de professores, tem o professor Roberto Cristóvão, que foi esse professor que eu citei, que estava na semana de matemática fazendo a apresentação de um trabalho. A professora Flávia foi fazer um pós-doutorado na Espanha e ele assumiu a coorientação do trabalho. Aqui na data da defesa, ela ainda estava na Espanha e por isso ele está como presidente da banca. Aqui a professora Cici Souza, né, que também é uma professora importante da Universidade Federal do Piauí, e o professor Nilomar Vieira de Oliveira, que está aqui como membro interno. É um professor da UFAM que participou da minha banca. Queria aproveitar também para prestar aqui uma pequena homenagem, né? Ele faleceu muito recentemente,
vítima de complicações com Covid, e é um professor que eu tenho muito carinho. Eu lembro que quando eu passei para o curso, mudei da física para matemática, eu estava dentro da sala de aula, foi o professor que foi lá me parabenizar, dizendo que eu tinha feito a escolha certa. Além disso, né, de ser uma pessoa maravilhosa, era um profissional incrível também, e é uma lástima, né? Acho que todo mundo está lamentando bastante a perda dele. Então, aqui nesse dia foi a defesa do mestrado. Então, ainda no mestrado, eu tive a oportunidade de estudar com colegas da região norte, né? Em particular, colegas que eram professores na Universidade Federal do Acre e estavam se qualificando no programa de pós-graduação em matemática da UFAM. E aí esses colegas comentaram que estava aberto o concurso para professor da Universidade Federal do Acre. Eu resolvi fazer, porque achei que era uma oportunidade interessante, e também por ainda estar ali, né, dentro da região norte. E aí fiz o concurso, passei e fui trabalhar na Universidade Federal do Acre. Passei 7 anos, como o Gabriel falou, trabalhando lá. Foi um período também muito enriquecedor, porque nesse momento eu tinha acabado o mestrado, né, então eu pude focar um pouco nessa parte profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas disciplinas, diversos cursos, conhecer pessoas importantes. E em 2014, eu me candidatei para poder fazer o doutorado, né? Na época, não havia doutorado em matemática na UFAM. A gente tinha um bom programa, mas um programa que tinha mestrado. Então, por isso, eu comecei a verificar a possibilidade de fazer o doutorado em outras universidades. E aí, uma das universidades que eu vi, fiquei bastante interessada, é a USP, né, que é uma universidade bem conhecida, e eu acreditava que podia ser bem relevante concluir um doutorado na USP. E aí eu me inscrevi para fazer o doutorado no programa de matemática aplicada. Logo que eu fui para São Paulo, né, foi a primeira vez que eu saí da região norte, então saí bem animada e cheia de sonhos, né, principalmente porque ali no norte a gente tem muita limitação com relação até mesmo a participação de professores, né, pesquisadores nos congressos. Então, chegando em São Paulo, eu vi uma realidade totalmente diferente, né, incluindo a realidade de ter como professores no programa autores conhecidos de livros que eu tinha utilizado no mestrado. Então, chegando lá, o Gabriel, né, que foi meu orientador, me falou um pouco sobre a pesquisa uma das pesquisas que ele estava desenvolvendo, que foi ainda resultado do doutorado dele, que era sobre condições sequenciais de otimalidade, e o desejo dele de estender essa teoria para outras classes de problemas, né? Então, ele estudava isso dentro da otimização não linear e queria estender para outras classes, em particular para a otimização cônica. Então, aqui nesse slide, eu tenho só para não ficar tão abstrato, qual é o probleminha que a gente estuda, né, quando você está estudando a otimização cônica. Então, aqui a gente está interessado em minimizar uma função f de x, que é a função objetivo, sujeito à restrição de uma função, essa função g grande de x, pertencer a esse conjunto K. Em geral, né, nos nossos trabalhos, as funções que a gente considera fg são continuamente diferenciáveis. Observa que essa G aqui sai do Rn e toma valores nesse E, que é um espaço vetorial real, né, de dimensão finita munido de produto interno, e esse conjunto K, que a restrição pertence, ele é um cone simétrico. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, né, embora eu coloque aqui o que é um cone simétrico, é um conjunto que é autodual, interior não vazio e homogêneo. Mas, para não ficar tão abstrato, a gente tem aqui alguns exemplos bem conhecidos de cones simétricos, né? Então, pode ser que a definição seja um pouco estranha, mas os exemplos são conhecidos. Então, se você considerar o seu cone como sendo o ortante positivo do Rm, esse é um exemplo de um cone simétrico. Então, quando você tem um problema de otimização, de minimizar a função sujeito à restrição pertencer ao ortante positivo do Rm, que é um cone simétrico, né? Você tem um problema sobre cone simétrico, mas que é um problema já conhecido na literatura. É o problema de programação não linear, que é o problema no qual o Gabriel desenvolveu lá as condições sequenciais de otimalidade durante o doutorado dele. Então, um segundo exemplo, menos conhecido,
é quando você considera o seu cone simétrico, desculpa, considera o cone das matrizes semidefinidas positivas. Nesse caso, o K é um cone simétrico com aquelas 3 propriedades que eu falei há pouco. E aí, quando você tem o problema de otimização com as restrições pertencentes a esse cone, você tem também uma classe de problemas conhecido na literatura, que são os problemas de programação semidefinida não linear. Na verdade, né, a ideia inicial do doutorado, quando o Gabriel me propôs o projeto, era desenvolver condições sequenciais de otimalidade para o problema de otimização semidefinida, né, que é quando o seu cone é o cone das matrizes semidefinida positiva. O que acontece é que, ao longo do projeto, a gente foi vendo que dava para estender uma classe ainda mais geral, que é essa classe aqui, quando você considera o cone simétrico. Então, foi bem interessante, né, que a gente foi com um objetivo e descobriu que daria para fazer muito mais coisa. Além disso, né, além de desenvolver, conseguir estender essa teoria para essa classe de problemas mais gerais, a gente também analisou, fez uma aplicação em um problema de programação semidefinida, que é o problema de cobertura. Então, nesse problema, você tem um objeto, um objeto semi-algébrico, e você quer cobrir ele com um número fixo de bolas de mesmo raio a ser minimizado. Esse problema, ele admite uma modelagem, que quando você modela, você está com um problema de programação semidefinida não linear. E aí a gente pode utilizar a teoria desenvolvida na tese para poder, pode utilizar essa teoria aplicando nesse problema. Existem várias outras aplicações, né? Isso justifica o interesse crescente que tem nessa área de pesquisa de otimização cônica. Esse é um. Além disso, né, esse problema, você pode abordar ele do ponto de vista teórico ou prático, você pode considerar ele também como sendo, por exemplo, problema de localização de antenas ou radioterapia, que são problemas conhecidos, né? Esse problema, ele também está aqui nessas duas situações. Uma outra coisa legal do doutorado, né, que eu gosto de dizer, que eu acho que eu vivi o doutorado no máximo, né, no sentido de ter feito tudo que eu gostaria de ter feito, foi a possibilidade de ter participado de vários congressos, né. Então, logo no início, eu cursei as disciplinas, que eram as disciplinas que tinham que ser feitas, e já estava fazendo a leitura das referências bibliográficas e seguindo as orientações do Gabriel, né. Quando a gente já conseguiu obter alguns resultados, a gente já se inscreveu para participar dos congressos para poder apresentar o que a gente fez. Então, o primeiro congresso que eu participei foi esse congresso aqui da SciAn, que aconteceu em Vancouver, no Canadá. Também foi a minha primeira viagem internacional que eu fiz e a primeira apresentação que eu fiz em inglês. E é legal dizer que todas as viagens, todas as participações em congressos que eu fiz ao longo do doutorado foram todas financiadas pelo programa de pós-graduação que eu participava. Então, tendo em vista a realidade dos estudantes, né, que em geral a gente não tem dinheiro para pagar a inscrição ou mesmo custear uma passagem para participar de um congresso desse, é legal dizer que a universidade, ela entende a necessidade de você participar de um congresso desse e basta, né, se a universidade tiver verba disponível, você se inscrever, ser aceito e informar a universidade que ela te ajuda para participar. Então, esse congresso aqui da SciAn, ele foi importantíssimo, porque, como eu falei, foi a minha primeira experiência num congresso internacional, mas ele também foi muito importante porque eu tive a possibilidade de conversar e conhecer, né, pesquisadores internacionalmente conhecidos, que eu já conhecia através das minhas referências bibliográficas, mas não tinha tido ainda a possibilidade de falar, né. Então, ele é também importante porque durante esse congresso eu conheci a professora que mais tarde foi a minha orientadora, supervisora, no período sanduíche que eu passei na Universidade de Kyoto. Então, lá eu conheci essa professora, que é a professora Ellen Demi Fukuda, que também tem uma relação com a SBMAC, né? Ela também foi premiada com um prêmio de melhor dissertação. E aí, durante a conferência, eu tive a possibilidade de assistir uma palestra dela e do professor Bruno Lourenço, que também é um professor lá do Japão, e aí a gente pôde trocar ideias sobre a pesquisa que eu estava fazendo. Eu já conhecia eles das referências bibliográficas, e o melhor, né, que foi fazer esse primeiro contato, que me permitiu mais para frente ir para a universidade para poder fazer um período sanduíche lá.
Aqui tem a Universidade de Havana, em Cuba, foi um outro congresso internacional que eu participei, e muito relevante, né, tive a possibilidade de falar também sobre a minha pesquisa, e o melhor, né, ouvir pesquisadores que trabalham também com... Na época eu apresentei um trabalho falando sobre programação semidefinida não linear, e aí obtive um retorno de alguns pesquisadores que estavam lá que estudavam esse problema. Além disso, né, culturalmente, do ponto de vista pessoal, os congressos também são bem úteis, né, porque você conhece uma cultura nova e de novo, né, não teria a possibilidade de viajar para esses lugares se não fosse através da pesquisa. Então, como eu falei, no congresso lá da Saiyan, eu conheci a professora Ellen Demi Fukuda, que é uma professora da Universidade de Kyoto, que trabalha com programação semidefinida, mais particular, trabalha com programação cônica. E aí, quando teve a possibilidade de tentar uma bolsa de um período de sanduíche, eu conversei com ela, a gente já tinha iniciado esse primeiro contato, e ela aceitou que eu fosse para a Universidade de Kyoto, onde eu passei 5 meses, e sob a supervisão dela. Nesse período, eu participei das atividades normais da universidade, que o programa de pós-graduação de lá oferece, tive a possibilidade de conviver com os estudantes de doutorado da universidade. É uma universidade que tinha estudantes de doutorado de várias partes do mundo, não só japoneses, e também a possibilidade, né, de estar apresentando o meu trabalho e ouvindo a opinião dos pesquisadores da universidade. Nesse período, eu também fui para a Universidade de Tóquio participar de um seminário. Como eu falei, quando eu estava lá no congresso da Saiyan, eu conheci o professor Bruno Lourenço, que é professor na Universidade de Tóquio. Então, quando eu estava em Kyoto, ele me convidou para ir até Tóquio para apresentar um seminário para o grupo de pesquisa que eles têm lá. Então, eu fui, passei uns 2 dias conversando com eles sobre outros temas e apresentei um seminário. Então, foi bem interessante esse período que eu passei lá, que tive a possibilidade também de conversar, né, com esse outro grupo de pesquisa. Então, em 2019, a gente seguiu, né, concluindo o trabalho, veio a defesa, o Gabriel fez a inscrição para o prêmio e a gente ficou aguardando, né. Como ele disse, a gente estava bem satisfeito com os resultados do trabalho, porque já havia tido o aceite de um artigo em uma revista muito boa, mas a gente fez a inscrição e ficou aguardando. E aí, acho que mais ou menos no meio do ano, saiu o resultado e a gente ficou muito feliz com esse retorno tão positivo que foi ter ganho, né, o prêmio de melhor tese de doutorado. Eu concordo com o Gabriel quando ele fala que foi uma das maiores alegrias dele. Acho que profissionalmente é muito gratificante receber esse reconhecimento. E esse reconhecimento, para mim, veio de vários outros lugares, né? Não veio, claro, veio através da SBMAC por ter recebido, mas eu ouvi dos lugares onde eu fui passando o retorno sobre isso. Então, por exemplo, as escolas que eu falei, onde eu trabalhei na educação básica, eu recebi uma ligação de uma pessoa da divulgação que queria fazer um textinho para colocar uma nota, né, no site, falando que uma professora que tinha trabalhado lá nas escolas da região da Zona Leste tinha conseguido ganhar o prêmio. A própria UFAM, né, colocou uma nota no site do programa de pós-graduação. O IME também da USP fez essa divulgação, e é que essa imagem é uma reportagem que saiu na página lá da UFAC. Então, eles colocaram a tese de professor da UFAC é premiada pela SBMAC. E foi muito legal, porque através dessa divulgação, né, eu tive a possibilidade de falar com alunos que nem tinham sido meus alunos, né. Eu lembro que uma vez eu estava no restaurante universitário almoçando, e aí um dos alunos da universidade veio falar comigo, me parabenizar pelo prêmio, e disse que queria fazer um mestrado em otimização. Então, é uma sensação muito gratificante, né, você saber que as pessoas gostam, né, reconhecem o que você fez, e mais do que isso, que você pode ser um exemplo, né, para os alunos e para aqueles que né, ali no caso, eu acho que fica muito essa questão da dificuldade da região norte e tal, e eu acho que isso motiva os alunos a saber que não importa a região que eles estão, né, eles têm condições de prosseguir. Então, aí em setembro de 2019, aconteceu o Cinemac, e aí fui com a família para poder participar, né,
Aqui a gente tem essa imagem, eu estou aqui com a minha enteada, Giovana. Na época ela tinha 5 anos e foi comigo. Aqui foi o momento que eles estavam anunciando, né, os ganhadores dos prêmios, do doutorado, iniciação científica e mestrado. E aí ela foi comigo para receber. O meu filho estava na plateia com vergonha e não foi. Mas ele ficou bem feliz também. Eu lembro que até me assustei com como ele entendeu, né, a importância desse prêmio e ficou muito feliz. Então, aí nesse dia a gente foi receber, no outro dia, se eu não estou enganada, eu apresentei uma plenária, que também foi motivo de muita felicidade e nervosismo, né, por conta do evento e da importância, e aí nessa plenária eu falei basicamente, né, sobre os trabalhos que a gente desenvolveu ao longo do doutorado. Uma coisa legal do Cinemac 2019 é que ele teve esse cinemaquinho aqui. Então, eu fui com a minha enteada, como eu falei, com o meu filho, e o legal é que eles foram e também tinham uma programação voltada para eles, né? O cinemaquinho, ele é seria um Cinemac pequeno, né, que acontece dentro do Cinemac maior, mas voltado para as crianças, né? A ideia é que os pesquisadores possam ir com a família e que as crianças tenham também uma programação. Então, eles foram, gostaram bastante, brincaram e aprenderam muito. Engraçado que depois dessa edição aqui que a gente foi, o meu filho até veio perguntar para mim, quando que vai acontecer o próximo Cinemaquinho? Porque ele gostou muito. A gente, particularmente, aproveitou bastante essa iniciativa, porque aí eles foram, fizeram amizade, conheceram as crianças que estavam participando, foi bem legal. Então, concluindo, né, como o Gabriel disse, após, né, o Cinemac ter recebido o prêmio, eu me tornei professora na Universidade Federal de São Paulo, no campus São José dos Campos, onde eu estou vivendo essa nova etapa, né, da minha vida profissional, que eu tenho gostado bastante, está sendo bem interessante, né, trabalhar agora com essa nova realidade. Agora, nos últimos tempos, estou tendo a possibilidade de atuar mais ativamente, né, no programa de pós-graduação, e está sendo bem interessante. Queria concluir agradecendo ao Gabriel pela orientação do trabalho. Como eu falei, né, no início aqui do meu relato da minha trajetória acadêmica, a minha vinda aqui para São Paulo, né, foi a primeira vez que eu saí da região norte e vim aqui fazer o doutorado em São Paulo, e dei a sorte de ter um bom orientador, né, que conseguiu me passar praticamente, como eu falei, né, que eu vivi tudo que tinha no doutorado, no sentido de que todas as coisas que me foram ditas, né, por ele como coisas importantes, que são, hoje eu tenho essa consciência, foram realizadas, né, então a participação em congresso foi uma coisa que ele sempre estimulou, né, incentivou que fizesse, a possibilidade desse estágio no exterior, né, ele colocou como uma necessidade, né, para a gente ter para a carreira mesmo de pesquisador, e eu agradeço muito, principalmente também o tema, né, que foi um tema proposto por ele e que tem dado muitos frutos. Então, queria agradecer aqui publicamente como um excelente orientador que ele foi e que né, para os alunos dele. E queria, por último agora, né, mas agradecer também novamente a SBMAC pelo prêmio, né, dizer que ele abriu e abre portas para mim profissionalmente, é um grande diferencial, né, você ter esse prêmio da SBMAC no currículo, e agradecer ao professor Rubens pelo convite para participar dessa série de premiados, e parabenizar também pela iniciativa desse projeto. Obrigada.